Por que Namai Damikyan resistiu ao teste do tempo? Este grupo notável, mencionado em 1727, mostrou uma conexão comunitária que durou centenas de anos. Localizado na atual Irã, Namai Damikyan não era apenas um assentamento. Ele prosperou graças a tradições profundas e laços sociais fortes entre seus membros. As pessoas dessa comunidade praticavam a ajuda mútua, trabalhando juntas na agricultura e em ofícios, o que promovia um sentimento de pertencimento e unidade. Seus valores e práticas comuns os ajudavam a enfrentar dificuldades e conflitos, fortalecendo sua identidade coletiva. Ao longo dos anos, eles celebraram várias festas e rituais, o que reforçou sua camaradagem. Essa resistência histórica mostra como as comunidades podem sobreviver ao abraçar a cooperação e a solidariedade. A história de Namai Damikyan nos inspira a refletir sobre a importância da unidade em nossas vidas hoje. Como podemos aplicar essas lições para fortalecer nossas comunidades? Prepare-se para se surpreender com esta incrível mulher islandesa. Em 2014, ocorreu um caso inusitado quando uma mulher desapareceu na Islândia, mas foi encontrada enquanto ela mesma a procurava. Essa história surpreendente começou quando ela saiu de um ônibus turístico e, ao se trocar, se tornou irreconhecível para seus amigos. Os buscadores que a procuravam desesperadamente nem imaginavam que ela estava entre eles. Imagine a confusão e a surpresa quando essa mulher, achando que apenas tinha se afastado um pouco, foi avistada durante as buscas. Isso destaca não apenas a maravilha das histórias humanas, mas também como mal-entendidos e pequenas mudanças na aparência podem levar a situações inesperadas. Este incidente provoca uma curiosidade divertida sobre quantas vezes podemos perder o que estamos procurando, às vezes até quando está bem na nossa frente. Você conseguiria não reconhecer alguém conhecido? Você consegue imaginar que o nível do mar pode subir drasticamente? Até 2050, cientistas preveem um aumento de cerca de 30 centímetros. Isso pode parecer pouco, mas para áreas baixas pode ser um grande problema. Cidades costeiras como Miami e Nova Orleans estão em risco. À medida que as calotas de gelo continuam a derreter e as águas do oceano se expandem devido ao aquecimento, casas, estradas e habitats naturais estão mais suscetíveis a alagamentos e erosão. Você pode se surpreender ao saber que isso pode fazer com que mais pessoas percam suas casas do que nunca. Além disso, a infraestrutura, como pontes e sistemas de esgoto, pode estar ameaçada. As comunidades precisam começar a planejar e investir em soluções agora para lidar com esse problema iminente. Imagine como áreas podem se transformar ou desaparecer completamente. Essa é a realidade para a qual precisamos nos preparar. Como podemos proteger nossas costas e garantir segurança, vivendo perto do oceano? Você não vai acreditar no que aconteceu com os botes salva-vidas do Titanic. O Titanic ficou famoso por sua trágica morte, mas muitos não sabem sobre a chocante desigualdade no acesso aos botes salva-vidas para os passageiros. Embora houvesse botes suficientes para todos os passageiros da primeira classe, os da terceira classe enfrentaram uma realidade completamente diferente. Muitos deles ficaram presos embaixo, sem perceber a gravidade da situação quando o navio começou a afundar. Essa desigualdade chocante destaca as diferenças sociais do início do século XX, quando a riqueza não apenas definia o conforto, mas também a sobrevivência. Os ricos tinham melhor acesso aos botes e à segurança, enquanto os passageiros mais pobres lutavam por suas vidas. Apenas cerca de 25% dos passageiros da terceira classe sobreviveram a essa catástrofe. Um lembrete cruel de como a classe social pode afetar operações de resgate em situações de emergência. Poderia uma abordagem diferente ter salvado mais vidas? Muitos não sabem, mas pedras podem se tornar arte. A artista húngara Szilajka Ercsivet tem uma abordagem única para a escultura, que realmente valoriza a natureza. Em vez de cortar ou modificar a pedra, ela transforma seixos comuns em obras de arte impressionantes por meio de uma cuidadosa disposição. Ercsivet limpa e organiza pedras de todas as formas, tamanhos e cores, permitindo que sua beleza natural brilhe. Suas esculturas não apenas chamam a atenção, mas também contam histórias através dos padrões e tons das pedras que escolhe. Imagine um vibrante tapeçaria feita inteiramente de pedras, cada uma escolhida por suas características únicas, refletindo sua visão artística. O trabalho de Ercsivet desafia nossa compreensão da escultura, borrando as fronteiras entre a natureza e a criatividade.
Esse método inovador nos convida a apreciar a simplicidade dos materiais, que de outra forma poderiam passar despercebidos. É um lindo lembrete de como a arte pode ser encontrada nos lugares mais inesperados, nos incentivando a olhar para o mundo ao nosso redor de uma nova maneira. Você já olhou para pedras e imaginou que elas poderiam fazer parte de uma obra-prima? Surpreendentemente, é um fato que viver no Camboja é acessível. Esta joia do Sudeste Asiático oferece um custo de vida incrivelmente baixo, mantendo uma boa qualidade de vida que muitos sonham. Imagine acordar em uma vila vibrante, onde a comida de rua não é apenas deliciosa, mas também cabe no seu bolso. Você pode saborear uma refeição farta de um vendedor local por apenas alguns dólares. Os custos de moradia acompanham isso. Alugar um apartamento nas cidades movimentadas de Phnom Penh ou Siem Reap geralmente custa bem menos do que em várias cidades ocidentais. No entanto, o apelo do Camboja vai além da economia. O país é um tesouro de cultura e beleza natural. Imagine explorar templos antigos como Angkor Wat, um patrimônio mundial da Unesco, ou relaxar em lindas praias perfeitas para tomar sol e nadar. O povo cambojano é conhecido por sua hospitalidade, garantindo que os recém-chegados se sintam bem-vindos. Com um clima quente durante todo o ano, atividades ao ar livre convidam os aventureiros a explorar florestas tropicais ou relaxar na praia. No geral, viver no Camboja permite que você desfrute de uma vida rica e gratificante, sem estourar o orçamento, tornando-se uma escolha irresistível para expatriados e viajantes. Você adivinha o que realmente influencia a escolha da tinta hoje? Quando se trata de pintar, o método que você escolhe pode fazer toda a diferença. Você pode aplicar uma cor vibrante com um pincel ou um spray, mas sabia que uma camada fina pode rachar? Isso significa que, ao usar o spray, é importante manter a mão firme e a uma distância adequada. Manusear a tinta com cuidado durante a aplicação ajuda a evitar rachaduras indesejadas. Seja você renovando um cômodo ou fazendo uma reforma completa, é essencial entender suas ferramentas. Os pincéis oferecem mais controle e são ideais para trabalhos detalhados, enquanto os sprays cobrem áreas grandes rapidamente. No entanto, cada método tem suas dicas que você precisa dominar. Portanto, antes de começar, pense no seu projeto e no resultado desejado. Você vai optar pela precisão do pincel ou pela rapidez do spray? A escolha é sua. Você sabia que a turbulência tem causas inesperadas? A turbulência em aviões muitas vezes causa medo nos passageiros, mas o que está por trás desses solavancos no céu? Na verdade, a turbulência é principalmente causada por correntes de ar instáveis, que podem surgir de diferentes fontes. Por exemplo, quando os aviões passam por camadas de ar quente e frio, a diferença de temperatura pode criar movimentos imprevisíveis. Além disso, o rastro de outro avião pode agitar o ar, resultando em condições irregulares para os que vêm atrás. Até mesmo características naturais, como montanhas, podem contribuir para isso, interrompendo o fluxo de ar acima delas e criando zonas de turbulência. Tempestades são outro fator importante. Ventos fortes e mudanças de pressão podem afetar o voo suave do avião. Apesar da preocupação, os pilotos são treinados para lidar com a turbulência e garantir a segurança dos passageiros. Então, da próxima vez que você enfrentar solavancos no céu, lembre-se de que isso é apenas parte da experiência de voo. Você sabia que as focas usam os bigodes como radar? Esses incríveis mamíferos marinhos têm bigodes especiais, chamados vibriças, que são muito sensíveis e ajudam na navegação no mundo subaquático. As vibriças não são apenas acessórios fofos, elas funcionam como um sistema de radar natural. Quando as focas nadam no oceano, seus bigodes conseguem detectar os menores movimentos de peixes ou outras presas na água, mesmo em águas turvas. Essa habilidade incrível permite que elas caçam com precisão impressionante, ajudando a encontrar alimento em diferentes condições. Os bigodes captam vibrações na água, proporcionando às focas uma compreensão detalhada do ambiente ao redor. Essa capacidade sensorial é especialmente importante, já que as focas frequentemente dependem de sua velocidade e agilidade para perseguir suas presas. Com seus vibriças brilhantes e responsivos, as focas podem literalmente sentir o caminho para a comida. Na próxima vez que você ver uma foca, lembre-se de que esses bigodes estão trabalhando duro para ajudá-las a sobreviver no ambiente aquático. Atenção, amantes de doces! Qual país ama mais os candies?
Pode parecer incrível, mas a Alemanha realmente lidera a Europa em consumo de doces, com seus habitantes comendo mais candies per capita do que em qualquer outro lugar do continente. Em média, cada alemão consome impressionantes 15 quilos de doces por ano. Essa paixão por guloseimas faz da Alemanha um paraíso para os amantes de candies, com uma variedade surpreendente de opções, desde ursos de goma até barras de chocolate. Marcas populares no país incluem Haribo, famosa por seus icônicos ursos de goma, e Ritter Sport, conhecida por seus deliciosos quadrados de chocolate. Em festivais e feiras, é comum encontrar barracas cheias de doces, celebrando essa cultura dos amantes de doces. Sem mencionar que as crianças alemãs aguardam ansiosamente as festas, quando recebem cestas cheias de candies. Então, da próxima vez que você estiver saboreando um doce, lembre-se de que, na Alemanha, isso é apenas parte da alegria cotidiana da vida. Em novembro de 2012, o policial de Nova York, Lawrence Di Primo, ficou famoso por seu ato generoso ao comprar botas quentes para um morador de rua em Times Square, que estava descalço. Di Primo não apenas comprou as botas, ele mostrou como a compaixão pode inspirar os outros. O gerente da loja ofereceu um desconto na compra, demonstrando a beleza das boas ações. Um turista que passava fez uma foto desse momento tocante, que logo se tornou viral nas redes sociais, chamando a atenção para a dedicação de Di Primo. Seu simples gesto de bondade lhe rendeu amplo reconhecimento, mas o policial guarda o recibo como um lembrete pessoal do poder da compaixão em nosso dia a dia. Essa história nos ensina que até mesmo pequenos atos podem criar ondas de bondade no mundo. O que você faria em uma situação assim? Você sabia que existem pequenos ácaros no seu rosto? Esses seres microscópicos são um tipo de ácaro que vive nos nossos folículos capilares, especialmente ao redor das pálpebras e bochechas. Embora geralmente sejam inofensivos, sua quantidade pode aumentar e causar problemas na pele. Os ácaros se alimentam dos óleos naturais da nossa pele e podem passar despercebidos, pois medem apenas 0,3 a 0,4 milímetros. A maioria das pessoas tem alguns deles e não apresenta problemas, mas fatores como pele oleosa, falta de sono e algumas doenças de pele podem levar a um aumento em sua população. Nesses casos, algumas pessoas podem sentir irritação, vermelhidão ou até mesmo erupções semelhantes à acne. Manter uma boa rotina de cuidados com a pele pode ajudar a controlar esses pequenos vizinhos. Então, da próxima vez que você lavar o rosto, lembre-se de que pode estar proporcionando um espaço limpo para seus vizinhos microscópicos. Você não vai acreditar no que aconteceu na vida de Dorothy Steele. Aos incríveis 88 anos, Dorothy Steele realizou seus sonhos ao subir ao palco, depois de muitos anos trabalhando como agente fiscal. Seu início tardio na carreira de atriz não foi um obstáculo, pelo contrário. Acendeu uma paixão que a levou a um papel importante no filme revolucionário Pantera Negra. A trajetória de Dorothy demonstra sua incrível determinação e talento, provando que idade é apenas um número quando se trata de seguir suas paixões. Com seu espírito vibrante, ela se tornou uma inspiração para muitos, mostrando que nunca é tarde para encontrar sua vocação. Infelizmente, ela faleceu aos 95 anos, mas seu legado continua vivo através de suas atuações e das barreiras que quebrou na indústria, que muitas vezes ignora o talento dos mais velhos. Sua história nos inspira a todos a seguir nossos sonhos, independentemente de quando decidimos realizá-los. Você sabia que robôs podem instalar painéis solares rapidamente? O robô Máximo está revolucionando a forma como usamos energia limpa em nossas casas. Essa máquina inovadora instala painéis solares com velocidade e precisão impressionantes, facilitando a transição das famílias para a energia solar. Imagine um robô que levanta e instala painéis solares com destreza, garantindo que fiquem perfeitamente posicionados para captar a luz do sol. Ao acelerar o processo de instalação, o robô Máximo ajuda a reduzir custos e minimizar inconvenientes para os proprietários. Isso é especialmente importante, já que cada vez mais pessoas buscam soluções energéticas sustentáveis para combater as mudanças climáticas. Com os robôs assumindo essas tarefas, trabalhadores qualificados podem se concentrar em trabalhos mais complexos, criando uma situação vantajosa na crescente indústria solar. Será esse o futuro da instalação de sistemas energéticos? O que acontece quando as cores entram em conflito? O efeito Stroop mostra como nosso cérebro pode ser enganado por informações contraditórias. Quando você vê a palavra vermelho escrita em azul, seu cérebro precisa trabalhar duro para processar essa discrepância.
Isso atrasa sua reação e torna mais difícil nomear a cor da tinta, em vez de ler a palavra. Esse fenômeno fascinante revela muito sobre como processamos informações e focamos nossa atenção. Nosso cérebro reconhece automaticamente as palavras, mas quando se trata de cores, tudo se complica. Pesquisas sobre o efeito Stroop ajudaram psicólogos a entender diferentes processos cognitivos e como a atenção funciona em várias situações. Por exemplo, pessoas com dificuldades de atenção podem ter mais dificuldade em lidar com essas tarefas. Então, da próxima vez que você se confundir com as cores, lembre-se, o efeito Stroop está em ação, mostrando quão poderoso pode ser nossa mente. Por que a IBM voltou com seu fundo amarelo? Em uma decisão ousada, a IBM tentou atualizar sua marca, trocando o famoso fundo amarelo por um branco limpo. Essa mudança visava modernizar sua imagem e atrair um novo público. No entanto, a reação foi inesperada. Muitos usuários acharam o fundo branco muito forte para os olhos e difícil de ler, gerando uma onda de reclamações. Ficou claro que algumas mudanças podem ser bem recebidas, enquanto outras nem sempre agradam os clientes fiéis. Reconhecendo o problema, a IBM decidiu ouvir seu público e retornar ao seu tradicional fundo amarelo, que se tornou parte essencial de sua identidade. Esse incidente destaca a importância do feedback dos consumidores na formação da imagem da marca e lembra às empresas que as preferências de seu público são cruciais para manter o sucesso. Quem diria que uma simples mudança de cor poderia provocar emoções tão intensas? Adivinhe o que realmente move as celebrações globais de aniversários? Cerca de 22 milhões de pessoas ao redor do mundo comemoram o mesmo dia de aniversário, criando uma festa invisível que enche o ar de um sentimento de unidade e celebração. Esse fenômeno incrível mostra como as datas de nascimento podem ser aleatórias e quantas vidas se cruzam em um único dia. Imagine a alegria e a surpresa ao descobrir que amigos, familiares ou até mesmo celebridades também apagam velhinhas no mesmo dia que você. Essa conexão pode inspirar conversas, fortalecer amizades e até levar a encontros. É um lembrete das nossas experiências compartilhadas como seres humanos, não importa onde vivemos. Pense nisso, 22 milhões de pessoas, todas celebrando suas vidas juntas, destacam não apenas as chances de nascer, mas também a linda tapeçaria da nossa existência comum. Então, da próxima vez que você apagar as velas, saiba que você faz parte de uma celebração muito maior que acontece ao redor do mundo. Vamos revelar a verdade sobre os cuidados dentários dos neandertais. Pesquisas recentes mostram que os crânios dos neandertais realmente apresentam sinais de cuidados dentários, o que revela um aspecto surpreendente de sua vida cotidiana. Alguns dentes têm marcas que indicam que esses antigos humanos usavam ferramentas semelhantes a palitos de dente para limpar os dentes. Isso mostra que eles se preocupavam com a higiene bucal, reconhecendo a importância de manter a saúde dental, mesmo sem os recursos odontológicos modernos. Curiosamente, a história dos cuidados dentários também envolve riscos. Um personagem histórico, segundo relatos, encontrou seu destino após usar um palito de dente envenenado. Isso demonstra que, embora as práticas dentárias antigas fossem inovadoras, também podiam levar a consequências inesperadas. Assim como hoje, quando as pessoas precisam ter cuidado com o que usam para manter a saúde bucal, nossos antepassados enfrentavam suas próprias dificuldades. Então, os neandertais foram pioneiros na busca por um sorriso saudável. Acredite ou não, mas agora as crianças estão usando creatina. Essa tendência surpreendente chamou a atenção de muitos, já que cada vez mais crianças estão recorrendo a esse suplemento, frequentemente associado a atletas e fisiculturistas. A creatina, uma substância encontrada em nossos músculos, ajuda a gerar energia para atividades intensas, o que pode ser atraente para crianças que praticam esportes. Mas por que as crianças estão tomando isso? Muitos pais percebem que seus filhos participam de competições, seja em esportes ou apenas brincando com amigos, e querem manter sua energia. O tom divertido dessa discussão convida todos a compartilhar histórias sobre suas competições de infância, o que pode trazer risadas e nostalgia. No entanto, é importante que os pais se mantenham informados e cautelosos. Ter o conhecimento adequado sobre suplementos é essencial para garantir que as crianças os utilizem de forma segura e saudável. O que você acha dessa nova tendência? O que realmente acontece quando a criatividade guia o design? O mundo dos designers da Toyota Kata mostra uma combinação incrível de criatividade e inovação na indústria automobilística. Essas pessoas talentosas não apenas criam carros,
Elas repensam como os veículos podem ser, focando na experiência do usuário e na sustentabilidade ambiental. Unindo visão artística com habilidade técnica, as equipes de design da Toyota exploram novos materiais, formas e tecnologias que desafiam o pensamento tradicional. Por exemplo, o foco na ergonomia e segurança destaca como um bom design pode melhorar a vida cotidiana, garantindo segurança nas estradas. A atmosfera colaborativa em seus estúdios permite que os designers troquem ideias, inspirando conceitos revolucionários que podem um dia mudar a forma como dirigimos. Então, da próxima vez que você ver um Toyota estiloso na rua, lembre-se de que não é apenas um carro, é um produto de pensamento inspirado e design inovador. Você já pensou sobre a amizade em casas pequenas? Nesses espaços aconchegantes, as conexões entre os moradores podem levar a momentos incríveis. Casas menores geralmente significam vizinhança mais próxima, o que favorece relacionamentos mais profundos. Seja em refeições compartilhadas, projetos em conjunto ou na rotina do dia a dia, essas interações podem revelar personalidades e características únicas. Pessoas que vivem juntas podem rir de situações inesperadas ou se apoiar em momentos difíceis, criando uma forte rede de apoio. É impressionante ver como interações próximas podem mostrar tanto os melhores quanto os lados mais engraçados de cada um. Desde danças espontâneas na sala até conversas profundas à noite, casas pequenas costumam ser o cenário de memórias inesquecíveis. Você já percebeu como amigos em um espaço limitado podem surpreendê-lo com soluções criativas para tarefas cotidianas? Essa dinâmica pode transformar a vida comum em uma comunidade vibrante, cheia de surpresas e alegrias. O que realmente inspira ideias malucas na guerra? Durante a Segunda Guerra Mundial, um dentista da Pensilvânia chamado Lytle Adams apresentou um plano em comum. Ele sugeriu usar morcegos como arma secreta para bombardear o Japão. A ideia era prender pequenos explosivos a milhares de morcegos, que seriam soltos sobre o território inimigo, causando potencialmente caos e destruição. Parecia inteligente, mas durante os testes, tudo deu errado. Alguns morcegos armados escaparam acidentalmente, resultando em um incidente curioso em que eles destruíram a própria base onde estavam sendo testados. Essa reviravolta inesperada fez com que os militares reavaliassem todo o projeto, que acabou sendo abandonado. Embora a ideia possa parecer absurda hoje, ela reflete como o pensamento criativo pode levar a consequências inesperadas em tempos de conflito. Poderia esse plano em comum ter mudado a história? E se eu te contar sobre a misteriosa tribo dos Sentineles? A Ilha Norte Sentinel é o lar de um dos grupos mais intrigantes e isolados do planeta, os Sentineles. Essa tribo, que conta com uma população estimada entre 50 e 500 pessoas, deixou claro que deseja permanecer afastada do mundo exterior. A recusa deles em entrar em contato com o mundo externo é tão forte que eles defendem ferozmente seu território de qualquer intruso, incluindo pesquisadores. Isso gerou uma combinação interessante de curiosidade e cautela, já que muitos governos declararam a ilha como fechada para proteger o modo de vida da tribo. Os Sentineles vivem como seus ancestrais, dependendo da pesca, caça e coleta de alimentos para sobreviver. Imagine um mundo onde as pessoas vivem completamente fora da sociedade moderna. Quais segredos e conhecimentos eles podem guardar, intocados pelas tecnologias e pela globalização de hoje? Você vai se surpreender ao saber que o McDonald's começou sua história em 1940. Dois irmãos, Dick e Mac McDonald, abriram o primeiro restaurante em San Bernardino, Califórnia. Esse fast food estava longe da enorme rede que conhecemos hoje. O menu original era surpreendentemente simples, mas inovador, com apenas 9 itens: hambúrgueres, batatas fritas, refrigerantes e milkshakes. Os irmãos focaram na eficiência, o que lhes permitiu servir pratos deliciosos rapidamente. A ideia de atender os clientes rapidamente atraía aqueles que buscavam um lanche no pós-guerra, mas não era só a comida que os destacava. Eles também usaram estratégias de marketing inteligentes e métodos de preparo otimizados, que pavimentaram o caminho para o fast food moderno. As pessoas se aglomeravam em seu restaurante, ansiosas para experimentar essa nova forma de alimentação, que se tornou a base de um fenômeno internacional. Desde que tudo começou com 9 itens no menu, o McDonald's cresceu e se tornou uma das maiores redes de restaurantes do mundo, atendendo bilhões de clientes a cada ano. Não é incrível pensar que tudo começou com apenas 9 pratos?
Descubra por que o Império Gupta é chamado de Idade de Ouro da Índia. Esse período incrível de 325 a 550 p.D. foi marcado por grandes conquistas em várias áreas. Os avanços em ciência, matemática, literatura e arte se destacam. Um dos mais renomados cientistas do Império Gupta, Aryabhata, foi um gênio que introduziu ideias revolucionárias, incluindo o conceito de zero, fundamental para a matemática moderna. Ele até sugeriu versões iniciais da teoria heliocêntrica, afirmando que a Terra gira em torno do Sol. Enquanto isso, a literatura clássica em sânscrito floresceu, com poetas e dramaturgos criando obras que ainda são relevantes hoje. O auge da arte e da arquitetura, visível em templos magníficos e esculturas, enriqueceu culturalmente essa época. O Império Gupta realmente lançou as bases para as gerações futuras, despertando a curiosidade e a busca pelo conhecimento que moldaram o caminho histórico da Índia. O que realmente acontece quando os elefantes recebem próteses? Shuk, um elefante de 11 anos do Camboja, ganhou uma nova vida graças à sua prótese inovadora feita de pneus reciclados. Depois de perder uma pata em uma armadilha de caçadores, Shuk teve dificuldades para se mover. Mas com a ajuda de uma equipe dedicada de veterinários e engenheiros, ele pode andar livremente novamente. A prótese, feita sob medida para ele, não só se ajusta perfeitamente, mas também permite que ele recupere grande parte de sua mobilidade. Essa combinação incrível de criatividade e compaixão ajudou Shuk a ter uma vida relativamente normal, apesar de suas dificuldades. O uso de materiais reciclados destaca a sustentabilidade e mostra as incríveis possibilidades da tecnologia moderna no cuidado com os animais. A história de Shuk é um poderoso exemplo de como um pouco de criatividade e cuidado podem trazer esperança e cura a um ser que estava preso em uma armadilha. Quem sabe isso não inspire futuras inovações para animais necessitados. Você pode acreditar nessa estatística de jogos. É surpreendente, mas cerca de 1/3 dos jogos comprados na Steam, uma popular plataforma digital de jogos, nunca são iniciados pelos compradores. Isso pode chocar os gamers apaixonados que aguardam ansiosamente novos lançamentos. A Steam tem milhares de jogos, o que facilita a compra com descontos, muitas vezes levando a compras por impulso. A empolgação de ter um jogo pode fazer com que se compre mais do que realmente se pode jogar. Além disso, alguns jogadores compram jogos com a intenção de jogar depois, mas acabam esquecendo deles com o tempo. Outra razão pode ser a enorme quantidade de opções. Com tantas escolhas, as pessoas podem se sentir perdidas e acabam jogando apenas alguns favoritos. Essa situação levanta discussões interessantes sobre hábitos de consumo e a indústria de jogos. Por que comprar um jogo que você não vai jogar? Talvez a alegria de aumentar a biblioteca digital seja tão satisfatória quanto o próprio jogo. Esse fenômeno destaca a complexidade de nossas relações com o conteúdo digital e a psicologia por trás de nossas compras. Porque São Lourenço é o padroeiro dos cozinheiros. Durante as perseguições aos cristãos na Roma Antiga, São Lourenço enfrentou um destino terrível. Ele foi grelhado em uma grade. Nesse momento assustador, segundo a lenda, ele manteve seu bom humor e disse: "Já estou pronto deste lado, virem-me." Essa piada corajosa não apenas mostrou seu incrível espírito, mas também garantiu seu lugar na história, como símbolo de resistência e humor em tempos difíceis. Por causa desse legado, São Lourenço se tornou o padroeiro dos cozinheiros, chefes e até comediantes. Sua história reflete a essência de encontrar luz nos momentos mais sombrios, lembrando-nos que o riso pode surgir mesmo nas situações mais complicadas. Hoje, muitos cozinheiros e amantes da boa comida o homenageiam, compartilhando pratos e alegria, mantendo seu espírito vivo nas cozinhas ao redor do mundo. Então, da próxima vez que você saborear uma refeição deliciosa, lembre-se do incrível São Lourenço e seu humor inesquecível. Fato surpreendente sobre o poder real roxo. A cor roxa sempre simbolizou riqueza e poder, e isso tem uma razão interessante. Na antiguidade, o corante roxo era extraído do muco do caracol murex, e esse processo era não apenas trabalhoso, mas também extremamente raro. Para obter apenas 1 grama desse corante intenso, eram necessárias cerca de 12.000 conchas. Essa raridade tornava as roupas roxas incrivelmente caras e desejadas, o que levou à associação com o poder real. Reis e rainhas usavam roxo para destacar seu status, enquanto as pessoas comuns frequentemente eram proibidas de usar essa cor. O trabalho de coleta e processamento desses caracóis
Era tão grande que apenas os mais ricos podiam se dar ao luxo de ter tecidos luxuosos tingidos de roxo. Hoje, esse legado de luxo continua, lembrando-nos de como as cores podem carregar significados poderosos ao longo da história. Difícil de acreditar, mas os cisnes se reúnem no lago Kushiro. Todo inverno, este incrível lago no Japão se torna um refúgio para os cisnes migratórios que vêm das frias regiões da Sibéria. A característica do lago Kushiro é que há fontes termais próximas, que impedem a água de congelar, mesmo quando a temperatura cai. Imagine uma paisagem tranquila e gelada, onde cisnes graciosos deslizam facilmente sobre a água quente e aberta, criando uma cena de inverno deslumbrante. Esse ambiente único atrai não apenas milhares de cisnes, mas também encanta observadores de aves e amantes da natureza. Quando a neve cobre a terra ao redor, os visitantes podem apreciar a visão dessas aves elegantes, destacando sua beleza contra o fundo da paisagem invernal do Japão. Este fenômeno natural maravilhoso ressalta a importância de preservar ecossistemas únicos como esse para as futuras gerações. Imagine uma moto que se dobra para saltar de paraquedas. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido desenvolveu a Well Bike, uma incrível moto dobrável que pesava apenas 32 quilos. Esse design inovador a tornou a menor moto de sua época, perfeita para as necessidades das tropas aerotransportadas britânicas. A capacidade única da Well Bike de aterrissar em zonas de combate dava aos soldados uma vantagem significativa, garantindo mobilidade rápida após o pouso. Os soldados podiam rapidamente desdobrar a moto e partir, aumentando sua flexibilidade operacional em condições desafiadoras. Esse projeto engenhoso mostrou como a criatividade no design pode mudar a estratégia militar. A Well Bike não era apenas um gadget interessante, simbolizava a necessidade de transporte rápido em situações críticas. Você consegue imaginar soldados andando nessas pequenas motos no meio da guerra. Apesar de seu peso leve e tamanho compacto, a Well Bike tinha uma estrutura robusta, capaz de enfrentar condições difíceis. Essa pequena obra-prima continua a ser um testemunho fascinante da engenhosidade militar e dos esforços das pessoas para alcançar o sucesso no campo de batalha. Você sabia que as cabras têm sotaques semelhantes aos humanos? Assim como nós, que falamos de maneiras diferentes dependendo de nossa origem. As cabras que cresceram juntas desenvolvem seus próprios blits únicos que soam muito parecidos. Pesquisadores descobriram que esses blits podem variar bastante entre grupos. Por exemplo, uma cabra que cresceu em um rebanho pode soar completamente diferente de uma cabra de outro rebanho, mesmo sendo da mesma espécie. Isso significa que as cabras têm uma maneira única de se comunicar em seus círculos sociais, o que enriquece sua vida social. É surpreendente pensar que esses animais têm mais flexibilidade vocal do que jamais imaginamos. Seus sons ajudam-nas a se aproximar, a sinalizar perigo e até a expressar emoções. Então, da próxima vez que você ouvir uma cabra bleatando, lembre-se, talvez ela esteja compartilhando sua história especial ou cumprimentando seus amigos. Você sabia que o Alabama é o estado com o maior nível de fé nos Extra? Cerca de 86% da população se identifica como cristã, e quase metade, cerca de 49%, são protestantes evangélicos. Essa forte presença religiosa influencia o dia a dia no Alabama, onde a fé desempenha um papel importante na cultura, política e tradições da comunidade. Por exemplo, muitos eventos locais estão profundamente enraizados em práticas religiosas, desde cultos de domingo até festas que refletem crenças cristãs. Além disso, a fé também impacta a política, com muitos líderes se baseando em seus valores religiosos ao tomar decisões. Essa conexão entre fé e comunidade cria uma atmosfera única, onde as tradições são valorizadas e eventos sociais frequentemente refletem crenças comuns. Curiosamente, a forte identidade religiosa do Alabama também molda a forma como os moradores veem questões sociais, valorizam a vida familiar e se envolvem em atividades comunitárias. Portanto, seja nas vibrantes cidades do Alabama ou em suas encantadoras pequenas cidades, o foco na fé é evidente nos sorrisos de seu povo e na calorosa recepção que oferecem. Conheça o gênio dos incríveis animatrônicos. Denny Rim ficou famoso por suas incríveis criações mecânicas que trazem a fantasia à vida. Imagine, uma bicicleta de 3 rodas que realmente pode escrever, e uma figura do Snoop Dogg em tamanho real, deslizando pelas ruas. Essas criações não são apenas brinquedos. Elas mostram a combinação perfeita de engenharia e arte.
O caminho de Rim começou com sua paixão pela mecânica, levando-o a experimentar diferentes materiais e tecnologias. Seu espírito inovador permitiu que ele expandisse os limites dos animatrônicos, transformando ideias comuns em realidades extraordinárias. Seja um robô excêntrico ou um dispositivo divertido, cada obra reflete sua visão única e habilidade. Esses trabalhos não apenas entretêm, mas também despertam curiosidade e entusiasmo, convidando pessoas de todas as idades a explorar as maravilhas da tecnologia. Então, da próxima vez que você ver um animatrônico incomum, pense no gênio como Danny Rim, que tornou isso possível. O que ele criará na próxima vez? Prepare-se para se surpreender com os parafusos gigantes. Você sabia que os maiores parafusos do mundo podem medir até 2 metros de comprimento? Esses colossais parafusos não apenas impressionam pelo tamanho, mas também desempenham um papel crucial na fixação segura de painéis solares no solo. Essa tecnologia inovadora está mudando as regras do jogo na área de energia renovável. À medida que a energia solar se torna cada vez mais importante na luta contra as mudanças climáticas, soluções confiáveis para a fixação são necessárias para garantir que os painéis solares permaneçam estáveis durante ventos fortes ou tempestades. Usando esses grandes parafusos, os engenheiros garantem a estabilidade e a durabilidade das instalações solares, permitindo que elas gerem energia limpa de forma eficiente. É a combinação perfeita de engenhosidade e compromisso com um futuro sustentável. Então, da próxima vez que você vir um painel solar, lembre-se dos parafusos gigantes que trabalham nos bastidores para mantê-lo firme no lugar. Não é incrível como a tecnologia avança para o bem? Descubra o que realmente motiva o incrível morcego de Rodrigues. Este ser fascinante tem uma envergadura de até 2 metros e pode pesar até 1,5 quilos. Conhecido por seu tamanho impressionante, o morcego de Rodrigues vive em uma pequena ilha chamada Rodrigues, no Oceano Índico. Esses morcegos desempenham um papel importante na manutenção do ecossistema, polinizando flores e dispersando sementes, o que ajuda as florestas tropicais a prosperar. Embora seu tamanho possa parecer assustador, eles se alimentam principalmente de frutas, tornando-se essenciais para a reprodução das plantas. Infelizmente, devido à perda de habitat e à caça, o morcego de Rodrigues enfrenta ameaças à sua sobrevivência. Estão sendo feitos esforços para proteger esta espécie única e seu habitat. Ao proteger esses morcegos, não apenas preservamos seu papel na natureza, mas também apoiamos a linda biodiversidade da Ilha Rodrigues. Não é incrível como um único morcego pode impactar todo um ecossistema? Você sabia que a Disney vendeu os direitos de streaming dos filmes originais de Star Wars? Em 2016, a Disney tomou uma decisão inesperada ao vender os direitos de seus filmes favoritos para a Turner, e esse acordo vai até 2024. Foi uma decisão estratégica, já que a Disney se preparava para lançar seu próprio serviço de streaming, o Disney Plus. No entanto, com o aumento da popularidade de Star Wars, a Disney começou a perceber que ter esses filmes icônicos em sua plataforma atrairia muitos assinantes. Apesar das tentativas da Disney de recuperar esses direitos, a Turner continua se recusando a devolvê-los. Essa luta contínua levanta questões sobre o futuro dos filmes clássicos na era do streaming. Com milhões de fãs ansiosos por conteúdo de Star Wars, será interessante ver como esse conflito se desenrola. A Disney conseguirá recuperar os direitos de sua galáxia muito, muito distante? Vamos revelar a verdade sobre o engajamento do público. Interagir com o público é fundamental para qualquer criador de conteúdo, e é interessante ver como diferentes estratégias funcionam. Um método popular é convidar os espectadores a compartilhar suas opiniões e preferências nos comentários. Essa interação não só faz com que o público se sinta valorizado, mas também ajuda os criadores a adaptar seu conteúdo ao que os espectadores mais gostam. Além disso, os criadores frequentemente pedem ao público para curtir e se inscrever, o que aumenta a visibilidade e demonstra apoio. Ao solicitar que os espectadores ativem as notificações, eles garantem que os fãs fiquem atualizados sobre novos vídeos ou postagens. Essa combinação transforma a comunicação unidirecional em uma conversa ativa, ajudando a criar uma comunidade engajada. Portanto, da próxima vez que você assistir a um vídeo, não hesite em compartilhar suas opiniões ou clicar no botão de curtir. Sua participação realmente faz a diferença. A NASA realmente falsificou parte da missão à Lua? É uma ideia surpreendente, não é? Embora a missão Apollo à Lua tenha realmente ocorrido em 1969, a NASA usou alguns elementos teatrais para influenciar a opinião pública. Um dos pontos importantes foi o protocolo de quarentena para os astronautas ao retornarem à Terra.
Imagine como é ser parte da história, pisando na superfície lunar. No entanto, quando Neil Armstrong e Buzz Aldrin pousaram no Oceano Pacífico, foram colocados em um complexo móvel de quarentena, o que causou uma impressão mais séria do que realmente era. Essa quarentena dramática foi criada para acalmar as preocupações sobre possíveis patógenos lunares, embora os cientistas já tivessem concluído que a Lua não representa uma ameaça biológica. Em vez disso, toda a situação se tornou um espetáculo, destacando a importância do evento. A mistura de conquistas reais e elementos encenados mostra como até mesmo momentos grandiosos da história podem ter um toque de drama. Então, o que você acha? Isso muda sua percepção sobre a missão à Lua? Você sabia que em Butão se fala a língua Dzongkha? Dzongkha, uma língua interessante da família tibetana, é o idioma oficial do Butão, um pequeno mas incrível reino localizado no Himalaia. Essa língua única é usada principalmente nas regiões ocidentais do país e desempenha um papel importante na identidade e cultura butanesa. Curiosamente, Dzongkha não é apenas um meio de comunicação, mas também parte da rica história e tradições do Butão. A língua reflete a influência da cultura tibetana e dos dialetos locais, mostrando a diversidade da nação. Embora o inglês também seja amplamente utilizado, especialmente na educação e no governo, Dzongkha é fundamental na vida cotidiana de muitos butaneses. Aprender Dzongkha pode ser uma maneira divertida de se comunicar com os locais durante sua viagem ao Butão, permitindo que você conheça de perto suas belas tradições. Então, seja para cumprimentar ou experimentar pratos locais, dizer algumas palavras em Dzongkha pode ser uma aventura divertida e enriquecedora. Você está pronto para explorar essa joia cultural? Por que a represa Hoover era originalmente chamada de Represa Boulder? Essa mudança de nome interessante está relacionada aos planos iniciais e à localização geográfica. Quando a represa foi projetada no início da década de 1930, ela deveria ser construída no Canyon Boulder, recebendo temporariamente o nome de Represa Boulder. No entanto, o local da construção foi transferido para o Canyon Negro, onde a represa foi finalmente erguida. Apesar disso, o nome Represa Boulder foi mantido por alguns anos. Somente em 1947, ele foi oficialmente alterado para Represa Hoover, em homenagem a Herbert Hoover, o 31º presidente dos EUA, que teve um papel fundamental em sua construção. Essa enorme estrutura, concluída em 1936, é não apenas uma maravilha da engenharia, mas também desempenha funções importantes, como controle de enchentes, irrigação e geração de energia hidrelétrica. A represa Hoover se tornou um símbolo de inovações durante a Grande Depressão e continua sendo uma atração turística popular. Não é interessante como os nomes podem refletir a história e o desenvolvimento? Um fato interessante sobre a Ilha Bouvet. Em 1964, na remota Ilha Bouvet, um pequeno e desabitado lugar no sul do Oceano Atlântico, ocorreu uma descoberta fascinante. Pesquisadores encontraram um barco abandonado, o que adicionou mistério à já enigmática reputação da ilha. O que tornou essa descoberta tão intrigante foi a total ausência de qualquer sinal de seus ocupantes. Para onde eles foram? Será que desembarcaram na ilha e enfrentaram dificuldades inesperadas? A história do barco levanta muitas perguntas, atraindo a atenção de pesquisadores e aventureiros. A Ilha Bouvet é em grande parte coberta por um glaciar e é considerada um dos lugares mais isolados da Terra, o que aumenta ainda mais o interesse em torno dessa descoberta misteriosa. A combinação de um ambiente hostil e o destino incerto dos ocupantes do barco transforma a Ilha Bouvet em um enigma fascinante, aguardando resolução. Estamos sozinhos nas evidências de exploradores anteriores, ou a Ilha Bouvet esconde segredos de histórias de aventura que permanecem não contadas? Imagine relógios que desaparecem na escuridão. Recentemente, cientistas criaram relógios incríveis, feitos de um material chamado Vanta Black, que absorve 99% da luz visível. Isso significa que quando você usa os relógios em um fundo preto, eles parecem quase invisíveis, criando uma ilusão óptica que impressiona a todos. O Vanta Black é uma das substâncias mais escuras, feita para absorver luz e não refletir. Quando você olha para os relógios, sua superfície parece desaparecer, e eles se misturam perfeitamente com o ambiente. Esse efeito surpreendente acontece porque o material captura a luz, ao contrário de objetos comuns que refletem a luz e mostram suas formas. Os pesquisadores por trás desse design criativo uniram arte e ciência, mostrando como materiais inovadores podem mudar nossa percepção.
Imagine usar algo tão especial que engana o olhar. As pessoas podem perguntar sobre eles, sem perceber que estão bem na frente delas. Quem diria que relógios poderiam ser tão fascinantes? Prepare-se para se surpreender com a população de Hong Kong. Você sabia que essa cidade movimentada tem mais de 7,5 milhões de habitantes? É um número impressionante para uma área de apenas cerca de 1.100 km². Este é um dos lugares mais densamente povoados do planeta. A cidade compacta é cheia de arranha-céus, mercados vibrantes e uma cultura rica. Mas o que realmente destaca Hong Kong é como a alta densidade populacional afeta o dia a dia. Imagine-se caminhando por ruas lotadas, onde pessoas de diferentes culturas se encontram, criando um verdadeiro caldeirão cultural. Apesar do barulho e da agitação, Hong Kong também oferece cantos tranquilos em seus belos parques e trilhas naturais, a poucos minutos de distância. Cada canto da cidade conta uma história, desde o passado colonial até as inovações modernas. Não é surpreendente como tantas vidas e experiências podem coexistir em um espaço tão pequeno? Você sabia que as tartarugas são importantes para os ecossistemas? Esses seres incríveis são, em sua maioria, herbívoros, alimentando-se de grama, frutas e até cactos. Enquanto se alimentam, as tartarugas desempenham um papel crucial no meio ambiente, ajudando a espalhar sementes. Quando comem frutas, as sementes passam pelo sistema digestivo delas e vão para novos lugares, ajudando no crescimento das plantas e na biodiversidade. Além disso, as tartarugas têm patas fortes com garras que permitem que elas cavem buracos, criando abrigo, especialmente útil em temperaturas extremas. Esses buracos servem de refúgio não só para as tartarugas, mas também para muitos outros animais, contribuindo para a prosperidade do ecossistema. Assim, as tartarugas não são apenas habitantes silenciosos de seus habitats. Elas participam ativamente na manutenção da saúde e do equilíbrio do meio ambiente. Portanto, da próxima vez que você ver uma tartaruga, lembre-se do papel importante que ela desempenha na natureza. Você já pensou no primeiro quilate? Em 2009, o mundo testemunhou um evento importante na história das pedras preciosas, o surgimento do Permenkart, o primeiro quilate. Esse momento não é apenas uma nova unidade de medida, ele está intimamente ligado à comunidade Garna-Pasquino, de onde veio a ideia do quilate. O nome Permenkart representa mais do que uma nova medida. Ele simboliza o patrimônio cultural, o orgulho e a conexão com os tesouros da terra. Cada quilate, equivalente a 200 miligramas, ajuda a medir o peso das pedras preciosas, facilitando a comunicação entre compradores e vendedores. A comunidade Garna-Pasquino acolheu essa inovação, combinando tradições com práticas comerciais modernas. Hoje, ao comprar pedras preciosas, lembre-se de que cada quilate carrega uma história que começou em uma pequena comunidade enraizada na beleza da terra. Não é incrível como algo tão pequeno pode ter um grande impacto? Descubra o que realmente faz as pedras do deserto gerarem eletricidade. Em 2019, pesquisadores da Universidade de Pequim fizeram uma descoberta incrível sobre algumas pedras do deserto. Eles descobriram que essas pedras podem gerar correntes elétricas quando a luz solar incide sobre elas, funcionando quase como painéis solares. Isso acontece porque as pedras têm finas camadas de ferro e manganês, que desempenham um papel fundamental na conversão da luz solar em energia. Quando os fótons da luz solar atingem esses minerais, eles fazem os elétrons se moverem, gerando eletricidade. Imagine o potencial de usar esse fenômeno natural. É como se conectar a uma fonte de energia que não precisa de tecnologia complexa. Essa descoberta abre novas possibilidades para energia renovável, especialmente em áreas remotas com muita luz solar. Em vez de depender apenas de painéis solares, um dia poderemos usar essas pedras incríveis para ajudar a alimentar nossos dispositivos e lares de forma sustentável. Acredite ou não, na China existem banheiros transparentes para aumentar a limpeza e a responsabilidade. Alguns banheiros públicos na China têm paredes de vidro que podem ficar foscas ao pressionar um botão. Esse design inovador, encontrado em locais movimentados, visa prevenir vandalismo e comportamentos inadequados, além de aumentar a conscientização dos usuários sobre o ambiente ao seu redor. A ideia faz parte de uma iniciativa maior para melhorar a higiene pública em cidades densamente povoadas. Com a tecnologia que permite alternar entre os estados transparente e fosco, os visitantes dos banheiros podem ter privacidade quando necessário, ajudando a manter esses espaços em boas condições.
Ao mostrar a importância da responsabilidade pessoal em locais públicos, esses banheiros incentivam as pessoas a refletirem sobre seu comportamento em público. Como a limpeza é crucial para evitar a propagação de germes, essa solução única gerou discussões em todo o mundo. Será que essa abordagem criativa para o design de banheiros se espalhará para outros países? Você sabia sobre a embaixada falsa dos EUA em Gana? Durante quase 10 anos, um esquema fraudulento se passou por embaixada dos EUAs em Accra, Gana, enganando muitas pessoas e fazendo-as acreditar que poderiam obter vistos verdadeiros. Essa fraude, que foi descoberta apenas em 2016, surpreendeu a todos e deixou muitos perplexos sobre como uma situação tão grave pôde acontecer. A embaixada oferecia serviços falsos, coletava dinheiro e até produzia documentos falsificados, tudo isso sem ser notada. A embaixada fraudulenta prejudicou muitos viajantes confiáveis que gastaram tempo e dinheiro tentando obter vistos. Mais tarde, as autoridades informaram que a operação era liderada por um grupo de golpistas que explorava lacunas no controle diplomático. Quando foram capturados, isso causou choque tanto nos Ilha Condewa quanto em Gana, levando à implementação de novas medidas de segurança para evitar fraudes semelhantes no futuro. Essa história serve como um importante lembrete da necessidade de verificar fontes oficiais, especialmente em questões tão importantes como viagens internacionais. Você sabia que a cada minuto ocorrem 2.000 tempestades? Esse número impressionante destaca quão ativa é a atmosfera do nosso planeta. Cada tempestade faz parte de um sistema climático incrível, movido pelo calor, umidade e vento. Quando o ar quente sobe e esfria, forma nuvens que depois liberam chuva, relâmpagos e trovões. Das tropicais regiões barulhentas aos polos frios, as tempestades são um fenômeno global. Na verdade, elas podem variar bastante. Algumas trazem chuvas fortes, granizo e tornados, enquanto outras geram chuvas leves. A cada minuto, incontáveis relâmpagos iluminam o céu, mas apenas cerca de 20% dessas tempestades resultam em precipitação que chega ao solo. Essa constante atividade atmosférica não só afeta as condições climáticas, mas também desempenha um papel crucial no ciclo da água, redistribuindo a umidade por todo o planeta. Não é incrível como a natureza funciona de maneiras tão poderosas? E se eu disser que há galinhas selvagens em Kauai? Após os furacões que atingiram a ilha nas décadas de 1980 e 1990, muitos galinheiros foram destruídos, levando a uma incrível transformação da vida selvagem em Kauai. Sem abrigo, as galinhas saíram para as ruas, aproveitando sua nova liberdade. Hoje, essas aves coloridas passeiam pelas ruas, parques e praias, como se fossem as donas do lugar. Com suas penas multicoloridas e personalidades curiosas, elas se tornaram uma parte querida do charme de Kauai. Moradores e turistas frequentemente param para observar as galinhas, e não é raro vê-las atravessando ruas ou se aninhando em jardins. Sua presença dá à ilha uma atmosfera única e provoca conversas sobre a resiliência da vida selvagem e os efeitos das catástrofes naturais. Você já encontrou um bando de galinhas enquanto explorava este paraíso tropical? É verdade que os pinguins têm joelhos? Sim, têm. Os pinguins, essas criaturas adoráveis que vivem em climas frios, na verdade possuem joelhos, escondidos sob camadas de penas e gordura. Isso pode parecer surpreendente, já que seus corpos parecem tão aerodinâmicos. O design é inteligente. Os joelhos escondidos ajudam os pinguins a manter seu passo característico, que é não só fofo, mas também econômico. Quando caminham, sua estrutura única das pernas permite que economizem energia ao se moverem sobre o gelo e a terra. Em vez de correr, eles dão passos curtos e arrastados, que conservam forças para o caso de precisarem mergulhar na água. Esse movimento eficiente é vital para sua sobrevivência, pois os ajuda a pescar e a evitar predadores. Da próxima vez que você ver um pinguim, lembre-se de que por baixo de suas penas fofas há muito mais interessante. Um fato interessante sobre os filhotes de polvo. Você sabia que ao nascer, essas criaturas incríveis têm o tamanho de uma pulga? Isso mesmo. Cada filhote de polvo, ou ninhada, sai de um ovo menor que um grão de arroz, que é muito frágil e precisa de cuidados especiais da mãe. Depois que os ovos eclodem, os minúsculos polvos já vêm completamente formados, mas pesam apenas cerca de 0,01 onça. Apesar do tamanho diminuto, esses pequenos animais marinhos já têm habilidades para sobreviver.
Eles costumam nadar pelo oceano, se camuflando no ambiente para se proteger de predadores. Esse início de vida pode parecer insignificante, mas é crucial para a sobrevivência deles em um oceano vasto e às vezes perigoso. Não é incrível como a natureza cuida da preservação de seres tão únicos? Desde 2001, Angelina Jolie é embaixadora da boa vontade da ONU, trabalhando para melhorar a vida das pessoas ao redor do mundo. Ela visita as regiões mais difíceis, destacando problemas como crises de refugiados e pobreza. A experiência pessoal adquirida durante as visitas a ajuda a entender melhor as comunidades que apoia, defendendo seus direitos e necessidades. Graças aos seus esforços, ela chama a atenção para as dificuldades enfrentadas por pessoas deslocadas e ressalta a importância da ajuda humanitária. Jolie também apoia diversas iniciativas voltadas para a proteção dos direitos das crianças e o empoderamento das mulheres, usando sua fama para trazer visibilidade a questões importantes. Ao colaborar com organizações e governos, ela promove mudanças significativas e inspira outros a se unirem na ajuda. Seu trabalho motiva muitas pessoas a agir, mostrando que uma única pessoa pode mudar o mundo. O que te inspira a ajudar os necessitados? Acredite ou não, esta ilha do Iêmen é extraterrestre. Socotra, muitas vezes chamada de ilha alienígena, abriga as plantas mais estranhas e únicas do planeta. Localizada no Iêmen, esta encantadora ilha é famosa pela árvore do sangue de dragão, que tem uma forma impressionante de guarda-chuva e espelha um suco vermelho profundo, que já foi usado como tinta e remédio. O isolamento da ilha levou à evolução de uma diversidade extraordinária de flora e fauna, que não se encontra em nenhum outro lugar da Terra. Com suas montanhas áridas, impressionantes falésias e rica biodiversidade, os visitantes têm uma experiência de outro mundo. Você pode até ver o estranho camaleão de Socotra ou o raro gato somali de olhos azuis. O ecossistema único de Socotra é um verdadeiro tesouro para cientistas e amantes da natureza. Então você está pronto para explorar este paraíso extraterrestre. Você pode se surpreender. A dopamina influencia sua política. Pesquisas mostram que o nível de dopamina em nosso cérebro pode realmente afetar nossas crenças políticas. Pessoas com altos níveis de dopamina tendem a se inclinar mais para ideias liberais, enquanto aquelas com níveis mais baixos costumam apoiar visões conservadoras. Essa conexão interessante sugere que nossa biologia pode ter um papel significativo na formação de nossas opiniões sobre questões sociais e políticas. A dopamina, muitas vezes chamada de hormônio da felicidade, está ligada às sensações de prazer e recompensa. Ela ajuda a regular o humor e nos motiva a agir. Portanto, ao considerarmos as preferências políticas, é interessante pensar que algumas de nossas crenças profundamente enraizadas podem ter raízes na química do nosso cérebro. Ao explorar essa conexão mais a fundo, será que podemos mudar nossa compreensão de nossas próprias identidades políticas? Você consegue imaginar que este incrível templo levou 40 anos para ser construído? O Templo Mormon, em Salt Lake City, uma verdadeira maravilha da arquitetura, foi erguido de 1853 a 1893 e é o centro espiritual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Com suas imponentes paredes de granito e a elegante torre central, o templo representa perfeitamente a fé e a dedicação de seus criadores. Projetado para inspirar reverência, seus detalhes complexos e a habilidade única atraem visitantes de todo o mundo que desejam admirar sua grandiosidade. O templo não apenas cumpre funções religiosas, mas também é um importante marco na arquitetura americana. A cada pedra colocada e a cada detalhe cuidadosamente trabalhado, o templo demonstra a determinação e a devoção da comunidade. Você já se perguntou como uma construção tão magnífica pôde ser erguida ao longo de 4 longas décadas, apesar das dificuldades da época? O que é surpreendente nas aventuras de Sean Bean. Durante as gravações da icônica série O Senhor dos Anéis, o ator Sean Bean fez uma escolha inesperada. Em vez de voar de helicóptero até o set, ele optou por um desafio físico. Todas as manhãs, Bean subia por trilhas montanhosas durante 2 horas, completamente vestido com o traje de seu personagem, Boromir. Essa dedicação não só destacava sua paixão pelo papel, mas também o permitia mergulhar nas paisagens deslumbrantes da Nova Zelândia. A subida por essas rotas desafiadoras ajudava a transmitir o espírito de Boromir, dando autenticidade à sua atuação.
As caminhadas energéticas também serviam como um novo começo para o dia, conectando-o à natureza antes de mergulhar nas cenas intensas da épica saga. Isso não faz você valorizar os esforços que vão na criação de filmes tão lendários? Você conhece a grande rodovia Pan-Americana? Com impressionantes 30 mil quilômetros, a rodovia Pan-Americana é a estrada mais longa do mundo. Este incrível trajeto conecta diversas paisagens da América do Norte, começando nas geladas terras do Alasca e terminando na vibrante cidade de Buenos Aires, na Argentina. A construção começou em 1923, com o objetivo de unir a América de norte a sul. Ao longo das décadas, essa importante rota se tornou uma artéria vital para o comércio, viagens e aventuras, mostrando tudo, desde as majestosas montanhas rochosas do Canadá até as verdes florestas tropicais da América Central. No entanto, ela tem suas particularidades. Um dos trechos mais desafiadores é o intervalo de Darién, densas selvas entre o Panamá e a Colômbia, onde a estrada simplesmente termina. Apesar disso, a rodovia Pan-Americana continua sendo um poderoso símbolo de conexão, cultura e vastas terras que atravessa. Você consegue imaginar uma viagem por esse incrível percurso? Prepare-se para se surpreender com a reprodução das aves. Você sabia que apenas 3% das espécies de aves têm machos com pênis? Esse fato incrível destaca o mundo das aves entre muitos outros animais. A maioria dos machos não possui pênis e, em vez disso, tem uma adaptação reprodutiva única, chamada cloaca. A cloaca é uma única abertura para excreção e reprodução, o que torna o acasalamento das aves um pouco diferente. Quando chega a hora do acasalamento, machos e fêmeas se tocam com suas cloacas em um processo conhecido como beijo cloacal. Esse método ainda permite a transferência de esperma, garantindo a continuidade da próxima geração. Poucas espécies de aves, como patos e avestruzes, desenvolveram essa característica por diferentes razões, incluindo a competição por parceiras. Não é fascinante como essas diferentes estratégias reprodutivas ilustram a diversidade da vida em nosso planeta? Incrível, mas uma explosão solar pode nos afetar a todos. Essa explosão é chamada de ejeção de massa coronal, EMC, que é um enorme jorro de plasma solar e campos magnéticos da coroa do Sol. As EMCs podem gerar uma poderosa onda de choque que se propaga pelo espaço, e quando essa onda é direcionada à Terra, pode causar sérios problemas. A última grande EMC que afetou nosso planeta ocorreu na década de 1890 e causou danos mínimos devido à tecnologia da época. No entanto, uma EMC moderna atingindo a Terra pode causar um caos generalizado, potencialmente paralisando redes elétricas e sistemas de comunicação para milhões de pessoas. Especialistas alertam que, se um evento desse tipo acontecer hoje, pode mergulhar vastas áreas na escuridão e perturbar a vida cotidiana. Portanto, enquanto admiramos a beleza do Sol, também devemos considerar o potencial perigo de sua natureza explosiva. Você sabia que o álcool pode prejudicar seu cérebro? O consumo de álcool desacelera o sistema nervoso central, afetando nossa capacidade de pensar e realizar tarefas diárias. Quando as pessoas bebem, isso pode piorar a memória, a coordenação e até a capacidade de tomar decisões. Imagine tentar se concentrar em uma conversa, mas seus pensamentos parecem confusos ou embaralhados. Isso acontece porque o álcool interfere na comunicação entre as células do cérebro. E tem mais. O uso crônico de álcool pode levar à redução do volume do cérebro em áreas importantes para o pensamento. Isso significa que, após muitos anos de consumo excessivo, as pessoas podem enfrentar sérias consequências, incluindo um maior risco de perda de memória, demência e outros distúrbios neurológicos. Nossos cérebros são muito valiosos, por isso é importante entender as consequências a longo prazo que o álcool pode ter. A moderação é fundamental, e estar ciente dos seus hábitos de consumo pode ajudar a proteger a saúde do seu cérebro. Afinal, manter a clareza mental é essencial para uma vida plena, não é mesmo? Como podemos tomar decisões mais conscientes sobre o álcool? Você já se perguntou por que as vacinas são tão eficazes? As vacinas aproveitam a memória do sistema imunológico, ensinando-o a reconhecer certos patógenos sem causar doenças. Quando você se vacina, seu corpo tem a chance de conhecer um vírus ou bactéria nociva. Esse processo ajuda seu sistema imunológico a lembrar como combater esses invasores no futuro. Pense nisso como um treinamento para suas defesas imunológicas. Com esse sistema de memória, seu corpo se torna mais resistente ao longo do tempo.
se adaptando para se proteger de novas ameaças e até mesmo daquelas que você já enfrentou. Assim como você memoriza as letras da sua música favorita, seu sistema imunológico aprende a lidar rapidamente com esses micróbios. Essa incrível habilidade não só ajuda você a se manter saudável, mas também contribui para a imunidade coletiva, protegendo aqueles que não podem ser vacinados. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre vacinação, lembre-se de como ela dá ao seu sistema imunológico uma atualização poderosa. Vamos revelar a verdade sobre o Atacama. Este lugar incrível no Chile é conhecido como um paraíso para astrônomos, e não é à toa. O ar aqui é extremamente seco e a atmosfera é incrivelmente clara, permitindo que você aprecie vistas deslumbrantes do céu noturno. Astrônomos vêm para cá porque a poluição luminosa é quase inexistente e as luzes das cidades não ofuscam as estrelas. Em vez disso, você pode ver constelações e galáxias distantes em toda a sua beleza. A alta altitude do deserto e sua localização remota criam condições ideais para o uso dos telescópios mais modernos. Aqui está a Observatória ALMA, que estuda os mistérios do universo. O Atacama não é apenas um sonho para os cientistas, é também uma experiência mágica para observadores de estrelas de todas as idades. Você já viu a Via Láctea se estendendo pelo céu como uma pintura? Difícil de acreditar, mas ele alimenta as vítimas de furacões. O famoso chefe José Andrés teve um grande impacto nas comunidades afetadas por furacões através de sua organização de caridade, a World Central Kitchen. Após o furacão Maria devastar Porto Rico, Andrés e sua equipe agiram rapidamente, fornecendo milhares de refeições quentes para aqueles que perderam tudo. Sua organização não parou por aí. Durante o furacão Florence, eles entregaram milhões de refeições nutritivas para famílias necessitadas no sudeste do Utah. Trabalhando com restaurantes e chefes locais, a World Central Kitchen transforma as habilidades culinárias de muitos em uma poderosa força do bem. Andrés prova que a comida pode ser um símbolo de esperança e resiliência. Seus esforços não apenas alimentam os famintos, mas também ajudam a restaurar um senso de normalidade em meio ao caos. Em tempos de crise, a missão se torna clara. Todos merecem um almoço quente e ajuda. Como um único chefe inspira tantos a se juntarem a essa missão salvadora. Você já ouviu falar da fascinante água-viva chamada Aurelia Aurita? Esse ser incrível tem uma habilidade verdadeiramente surpreendente. Quando se machuca, pode se clonar. Isso significa que se uma parte do seu corpo é danificada, em vez de apenas cicatrizar, ela produz uma nova água-viva inteira. Essa capacidade de regeneração e duplicação é uma espécie de superpoder no mundo subaquático. Na verdade, os cientistas acreditam que esse processo de clonagem pode trazer novos conhecimentos para avanços médicos em humanos. O funcionamento da Aurelia Aurita demonstra a encantadora diversidade da vida marinha. Em vez de ser limitada pelas dificuldades enfrentadas pela maioria dos animais, essa água-viva prospera e pode nos ensinar mais sobre resiliência e sobrevivência. Mas como essa água-viva adquiriu essa habilidade tão incomum? Ao estudar esses seres, os cientistas estão se aprofundando nos mistérios da regeneração, o que traz esperança não apenas para as águas vivas, mas também potencialmente para a cura de pessoas.